Brasil, um país de contrastes. De um lado, prosperidade, tecnologia, de outro, fome e pobreza. Hoje vamos conhecer um pouquinho da realidade da cidade de Padre Paraíso, a primeira cidade do Vale do Jequitinhonha, uma região com muitos desafios. O Vale do Jequitinhonha tem 55 municípios. O clima aqui é semiárido, o que dificulta a agricultura. A oferta de trabalho é pouca, índice de desemprego grande. Os desafios são muitos, mas a Igreja Batista tem tentado trazer esperança, tem tentado ajudar esse povo tão sofrido, trazendo o Evangelho de Jesus e também trazendo trabalhos de ação social. Vamos começar o nosso percurso falando como tudo começou, como os batistas mineiros chegaram a Padre Paraíso. A nossa igreja aqui começou na década de 80 com o pastor Jonaí Monteiro, que vinha por causa de um único membro, que era a irmã Alba. E depois dela, a cunhada dela se converteu, né? E outras pessoas foram se convertendo. E houve uns jovens que vieram, pregaram, e muitos outros jovens se converteram. E assim formou a primeira igreja batista em Padre Paraíso, uma grande congregação. Acontece o seguinte, que nós não tínhamos pastor, e a gente estava sempre orando, pedindo a Deus que nos mandasse um pastor. Sempre vinha um pregador. E muitos bons, por sinal, mas não era fixo, não era residente. Aí veio o pastor Camilo, que ficou um tempo conosco, com a sua família, irmã Marival e seus filhos. E depois dele veio o pastor Davi, que realmente também foi um marco na nossa cidade, devido à sua maneira de pregar e de viver. Eu considero que ele foi um desbravador do Vale do Jequitinhonha, né? Numa época que não tinha celular, não tinha carro. E muitas vezes ele pegava a bicicleta daqui e ia de bicicleta até Novo Cruzeiro e voltava para fazer um trabalho. Então ele trabalhou em todo o Vale do Jequitinhonha, desde nos meados dos anos 70, a partir dos meados dos anos 70. Então ele trabalhou em Araçuaí, em Novo Cruzeiro, em Ladainha, em Mucuri e, por fim, em Padre Paraíso. Em todos esses lugares que eu citei, ele trabalhou plantando igreja, né? Levando a pessoa até Jesus e, posteriormente, né, formando uma igreja local. E aqui em Padre Paraíso, ele ficou por 10 anos. Então, ele formou os pequenos grupos, depois, posteriormente, a gente conseguiu um lote, né, que hoje é até hoje onde é a igreja hoje, né, e, posteriormente, foi construído, né, uma igreja local em Padre Paraíso através do trabalho e obra do pastor Davi Teixeira dos Santos. O pastor Davi foi ele quem me batizou. Foi ele quem me deu os primeiros passos, andou comigo os primeiros passos no Evangelho. Aqui no meu estabelecimento é um restaurante, um posto de gasolina e lanchonete com a pousada. Ele vinha todos os dias de bicicleta me evangelizar aqui. Quando eu via que o pastor estava apontando que vinha na bicicletinha, os meninos falavam, vem o pastor, eu caçava jeito de esconder do pastor. Mas Deus já tinha preparado, já tinha me escolhido e aí é que fez a diferença. Então o pastor Davi é uma pessoa que teve uma importância muito grande, uma relevância na minha família muito grande. Ele batizou a minha mãe já faleceu, ele me batizou, a minha irmã, então ficou uma pessoa da família, em função da nossa convivência, os filhos, a irmã Carmelita, uma missionária, só Deus sabe o valor daquela mulher. Então isso para nós foi muito importante. Meus pais eram salgadeiros, mexia com salgados. Então você imagina uma menina de 8 anos, então minha mãe era assim, ela fazia 100 coxinhas.
Quando ela chegava na centésima, que ela colocava a coxinha no tabuleiro, ela já encostava, e quando ela voltava já não era mais ela, era uma entidade qualquer. E eu, uma menina de 8, 7 anos, sozinha ali com a minha mãe, e eu tinha que obedecer tudo. Ela me mandava, minha mãe não bebia, não fumava, mandava minha mãe, eu como filha, comprar cigarro, bebida. E se eu me recusasse, eu e meus outros irmãos, se eu me recusasse, ela faria alguma coisa de ruim para minha mãe, como fez várias vezes. Até um certo dia que Deus olhou para o nosso sofrimento e nos apresentou o pastor Davi. E este, com toda a humanidade possível, com todo o amor no coração, nos ofereceu ajuda prática de estar ao nosso lado, independente do dia e da hora. Se fosse de madrugada, se fosse à noite, qualquer horário que a minha mãe precisasse, ele estaria ali conosco, orando, clamando a Deus para que ela fosse curada. E assim nós ficamos por mais de 3 anos com essa ajuda dele. Num dia dos pais, como meu pai era cozinheiro, confeitava bolo, o pastor usou essa estratégia para levá-lo até a igreja, dizendo para ele fazer o bolo e cortar o bolo. E assim ele fez. Ele convenceu meu pai de ir até a igreja, levar esse bolo para o dia dos pais e cortar esse bolo. E naquele dia, meu pai ouviu a palavra e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E com ele foi toda a família. E nesse dia, nós podemos dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Estamos até hoje para a honra e glória do nosso Deus. A nossa igreja, desde 70, ela tem um papel importante. Teve pessoas que passaram por ela e que tiveram uma relevância muito grande na nossa cidade. Foi a primeira igreja que teve prefeito na cidade. Por coincidência, foram 2, né, prefeitos que saíram da primeira igreja, pessoas de expressão que trabalharam em escolas, diretores de escolas, e a igreja ela exerceu um papel muito grande dentro da comunidade. Ela ficou conhecida como a Igreja do Amor, pelo fato de ter irmãs e irmãos que contribuíram muito com o desenvolvimento da nossa comunidade. Temos mais igrejas batistas para conhecer dentro da zona rural de Padre Paraíso, mas demos uma pausa para conhecer a ONG Menina Dança. Pastor Itamar levou a nossa equipe para conhecer essa importante instituição. Nós trabalhamos ao longo da BR-116 com enfrentamento à exploração sexual infantil e vulnerabilidade social. Temos hoje 5 unidades, todas situadas ao longo da BR-116. E nosso intuito é fornecer para essa menina, através da arte, com oficinas de dança, teatro e artesanato, né, um novo olhar para a própria vida e ressignificar a vida dessa menina. Trabalhamos com meninas entre 10 e 17 anos. O nosso desafio é acolher essa menina em todas as áreas, né, da vida dela, área emocional, física, financeira, social, né? Nosso sonho é empoderar essa menina ao ponto dela entender que ela tem voz, que ela é alguém, que ela tem alguém olhando por ela e alguém que vai segurar na mão dela, para ela poder ter um novo olhar para a própria vida. Hoje a gente tem um corpo jurídico, né? Esses advogados, eles cuidam dessa parte. Se uma menina precisa de alguma ajuda nessa área jurídica, né, com esse tema do enfrentamento, a exploração, esse corpo jurídico está ali para ajudar essas meninas. Se uma menina ela precisa, né, se ela sofreu algum tipo de abuso, então ela precisa de um advogado, né, uma representação jurídica. E aí com isso nós já tivemos alguns êxitos aqui, né, na nossa unidade, onde os nossos advogados conseguiram uma medida protetiva para essa menina, para que esse abusador não tivesse contato com ela, né, que ela tivesse uma segurança. Hoje, na nossa unidade, né, de Padre Paraíso, nós atendemos por volta de 38 a 42 meninas. Né, com 2 públicos, né, um público que nós atendemos com oficinas diárias, né, de terça a quinta, e outro público que nós atendemos esporadicamente 2, 3 vezes ao ano, com projetos específicos, né. Eu conheci a ONG através de uma amiga de trabalho da minha mãe. Eu cheguei no projeto
eu pedi à minha mãe, conversei com ela se eu poderia entrar. E a gente foi lá e aí eu consegui me cadastrar. Naquela época, meu emocional estava acabado. Eu estava daquela maneira pelo fato do que eu passei, né? Eu não tinha com quem conversar, tinha minha mãe, mas ela não tinha, assim, como dar apoio do que eu precisava. Eu mais gosto das pessoas, das aulas que tem lá, dos momentos que eles proporcionam e da ajuda que eles dão. A psicóloga, ela me ajudou muito, né? Porque no início de tudo, assim, eu tive mais coragem de contar pra ela. Ela, sempre quando eu chegava, que eu tava mal, era sempre ela que me ajudava. Eu consegui ajudar uma menina que era amiga minha. Ela estava passando por um momento muito difícil. E eu sei porque eu me senti na pele dela. Ela estava perdida, não tinha muito o que fazer. Eu acho que um abraço ajuda mais do que qualquer palavra. E ali ela se sentiu acolhida, né? Ela já estava no Menina Dança, só que ela não tinha coragem de contar. Então, eu acho que o abraço e o que eu falei pra ela, né? Eu acho que já é uma ajuda muito grande, assim. Antes eu era uma menina muito rebelde. Qualquer coisinha pra mim era motivo de brigar ou xingar alguém. E eu meio que desrespeitava minha mãe pelo fato de ser rebelde, né? Eu não tive uma família estruturada, assim, não convivia com meu pai. Então, pra mim, aquilo que eu estava fazendo era comum, porque eu não tinha alguém para me corrigir, né? Aí, até eu conhecer a UNE, né, Menina Dança. Aí agora, eu tô melhor, conversei muito com eles, me deram muito conselho, e me tornei uma pessoa melhor. Não sou mais aquela menina rebelde hoje em dia eu respeito a minha mãe, mesmo não tendo uma família estruturada, né, não tendo um pai ao meu lado, mas eu considero que eu mudei, 100%, e mudei através do Menina Dança. A Andrea, pra mim, é como se fosse minha segunda mãe. Pra mim, ela é uma mulher incrível, não tem muito o que falar, porque não tem palavra pra descrever, sabe? O que ela já fez por mim, ela correu atrás de coisa que eu nunca imaginei alguém fazer por mim. Tenho um orgulho da sua garra, da sua coragem e ao mesmo tempo da sua meiguice, né? Uma meiguice adquirida, né, ao longo desses anos de convívio na Casa Rosa, com você, com sua família. Então, meu desejo é o melhor, que você consiga conquistar todos os seus sonhos e objetivos e realizar todos os sonhos que você tem guardado aí dentro do seu coração. Hoje eu já estou trabalhando para montar, estar onde eu estou hoje, também com muita ajuda do Menina Dança, porque se eu fosse aquela menina de antes, eu acho que eu não conseguiria nada por agora, né? Mas eu trabalho, né, ajudo a minha mãe em casa, consigo conquistar muitas coisas, né? Por mais que seja uma coisa pouca, mas é através do meu esforço, através do meu suor. Eu sou muito grata a Deus, Menina Dança, né, que me ajudou. Convido você que nos assiste para conhecer a nossa instituição Menina Dança e, de alguma forma, nos presentear de forma financeira ou com doações para que nós possamos continuar ajudando nossas meninas a vencerem suas necessidades diárias. Agora é a vez de mostrar um pouquinho do trabalho da Primeira Igreja Batista de Betim, no Vale. É o projeto Vida no Vale, idealizado pelo pastor Itamar. Tinha um tal de pastor Itamar, lá de Betim, que eu nunca vi um homem tão audacioso quanto aquele. Primeiro ele veio com o irmão dele, o irmão João Marcos. E quando ele chegou aqui, ele contou do sonho dele. Mas aquilo a gente não dava muita importância. Achava que era mais um que estava chegando. Mas Deus conhece as pessoas e sabe da diferença de cada um deles, né? E o pastor
Na época eu estava membro da primeira igreja batista em Padre Paraíso, e ele nos convidou para fazer uma parceria para trabalhar na comunidade em Cachoeirado, uma comunidade que tinha um índice altíssimo de alcoolismo, onde tinha muito problema social, e foi uma meta que de imediato a gente aceitou, porque conhecia a região e sabia dos problemas. Falei, ali é só Jesus na causa mesmo para transformar aquela comunidade, né? Violências, assassinatos, mortes, era muito grande o índice lá. E quando ele escolheu Encachoeirado, o nome Encachoeirado é porque tem várias cachoeiras até chegar lá, né? Você passa na estrada por algumas cachoeiras. E quando ele escolheu que a gente foi lá, nós começamos debaixo de um pezinho de árvore. Ao lado de uma tenda de farinha, tinha um pezinho de árvore que tinha uma sombra, e o pessoal, quando vinha fazer a farinha, amarrava os animais naquele pezinho de árvore. E a gente não tinha espaço nenhum, vamos começar por aqui. Naquele lugar, ele viu um campo para pregar o evangelho. E começou. E aí, nós, como batistas que o somos, começamos a ajudá-lo, né? Ele veio, conversou com a gente, então a gente revezava. Domingo eu, domingo Saulo, né? Então sempre ia alguém. Depois veio também o irmão João, que é o gêmeo do pastor Itamar, para nos ajudar. E aí a Cibele às vezes levava o irmão João para a roça, lá para o Encachoeirado, que foi o primeiro ponto de pregação do pastor Itamar, e voltava para a escola bíblica dominical, porque ela era professora às 9 horas. Então, era um malabarismo. E hoje, quem vai na comunidade Encachoeirado, vê o tanto que a igreja influenciou e mudou a vida de muitos lá. Pessoas que estavam perdidas, desiludidas, hoje tem um sonho, tem uma meta, tem um amparo. E o próximo sonho é a Casa do Pão. Precisamos colocar a Casa do Pão. Precisamos levantar um local para reunião, para as pessoas poderem chegar, serem acolhidas e quem está também ser bem acolhido. Pastor Itamar conta pra gente agora sobre o projeto Casa do Pão. Estamos aqui na comunidade Encachoeirado, onde há 25 anos atrás nós temos levado o evangelho aqui, nós batistas, nesta região do Vale do Jequitinhonha. Aqui pertence ao município de Padre Paraíso. E já temos levado o evangelho, temos 4 frentes missionárias, além da base aqui, além da base mais 4. E eu quero apresentar neste dia a Casa do Pão. O que é a Casa do Pão? Nós vemos na região uma carência muito grande de alimentação. As crianças, durante a semana, têm escola, mas nos feriados, nas férias, muitas delas passam extrema necessidade de alimento, do café da manhã. E nós idealizamos fazer aqui a Casa do Pão, onde vamos ter aqui uma pequena, mas muito boa padaria, do lado meu esquerdo, e aqui onde eu estou vai ser uma cozinha, também uma cozinha industrial, para que a gente possa, além de fazer o pão, fazer a refeição e dar alguns cursos, até de padaria, de culinária, para que as pessoas aqui do município e os adolescentes possam ter uma profissão, possam aprender uma profissão. Então esta é a missão da Casa do Pão. E a parte de cima aqui, teremos um amplo salão, onde vamos ministrar cursos e também nós vamos servir para dormitório. E nós precisamos da cooperação dos irmãos para terminar. Estamos agora na fase dos pisos, vamos fazer uma escada lateral e depois a janela, portas. Conto com vocês. Eu quero agradecer o apoio de todas as igrejas, pessoas, a Convenção Batista Mineira, por esse grande projeto. É um projeto do amor,
para esta comunidade e estas comunidades que temos aqui no estado, só na região de Padre Paraíso, são dezenas de comunidades. E nós estamos aqui numa grande comunidade, ou seja, a maior comunidade de Padre Paraíso, que é em Cachoeirado. Aqui já estamos testemunhando que Jesus é Senhor, que Jesus salva. Em nome de Jesus, há 25 anos, já vai para 26 anos. Temos ali também um salão, muito arrumadinho, e temos uma ótima participação nos cultos. E daqui, dessa base missionária, já saiu 4 frentes missionárias. Agora é a vez de conhecermos mais uma igreja batista em uma das comunidades de Padre Paraíso. Vamos conhecer Ribeiro do Santana. Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. O meu nome é Ezra, sou pastor aqui da igreja em Ribeirão do Santana, município de Caraí, aqui no Vale do Jequitinhonha. Estamos aqui já há 11 anos e temos feito um trabalho social aqui juntamente com a igreja ali de Betim. E temos alguns desafios aqui. Queremos alcançar o máximo de lugares que pudermos aqui, estender as tendas. E temos muitos desafios. E às vezes o desafio principal que a gente tem aqui é missionários, recursos financeiros que a gente necessita muitas vezes para manter esses missionários. Irmãos, hoje nós estamos vindo aqui na casa da irmã Vânia. Nós viemos auxiliar esses irmãos aqui, trazendo para eles uma cesta básica. É uma família que tem enfrentado muitos desafios, que tem muita dificuldade. Nós vemos aqui, às vezes, fazemos culto na casa dos irmãos aqui, auxiliamos eles, às vezes com remédio, auxiliamos eles, às vezes, até com transporte para eles se locomover até o hospital. E estamos auxiliando esses irmãos na medida que a gente pode. Que mesmo tendo já uma luta grande com o filho dela, o Márcio, não deixou de servir ali o nosso irmão João Marcos, que está de cama, mesmo não tendo parentesco nenhum, como o pastor Jorou ali. Parabéns à irmã por essa atitude de amor e compaixão que teve ali para com a vida do João Marcos. Queremos agradecer aos nossos irmãos parceiros que têm nos abençoado aqui com as cestas, abençoado com brinquedos, com materiais escolares. Os irmãos que têm também nos abençoado com as suas orações. Deus abençoe grandiosamente cada um de vocês. É muito emocionante a gente ver como Deus tem sido maravilhoso conosco aqui no Vale do Jequitinhonha. Estamos aí com o missionário Wesley, pastor Hugo, e também as demais frentes missionárias, Tarcísio, Marina, a Mauri, Ana e os demais, levando a mensagem. E a gente vê nesta tarde aqui, na casa do Márcio, essa decisão de passar pelas águas. A decisão dele mesmo. Interessante que hoje pela manhã, ele tinha falado para a mãe dele que queria batizar. E hoje nós aparecemos aqui para dar um amor, um carinho, um abraço, e ajudar na cesta, ajudar no remédio. E ele, espontaneamente, mas o Antônio Marcos se dispôs a batizar. Então, pastor Hugo, pastor Esdra, estão na responsabilidade mais urgente de providenciar uma piscina aqui e trazê-los a essa fé e arrependimento que é de suma importância. Porque isto, irmãos, é a nossa missão aqui no Vale do Jequitinhonha. Que Deus abençoe. Muito obrigado às Igrejas Batistas, à Convenção Batista, por estar nos enviando aqui já há 25 anos, levando a mensagem no Vale do Jequitinhonha. Voltando à zona rural, chegou a hora de conhecer nossa congregação batista na Vila dos Poceiros. Nós estamos aqui na Vila dos Poceiros,
é uma das comunidades de Padre Paraíso. Estamos aqui em frente ao salão da igreja, da congregação, que tem a parceria aqui com a primeira de Betim, o pastor Itamar, e a primeira igreja batista de Padre Paraíso. O projeto Vida no Vale é um projeto da primeira igreja batista em Betim, do pastor Itamar. É um projeto que tem trabalhado o homem como um todo, corpo, alma e espírito. Nós temos ajudado com cestas básicas, com os filtros, a troca das velas, né? E tem feito um trabalho com a comunidade, com os profissionais que têm vindo aqui lá de Betim, e tem sido um tempo muito bom aqui, que Deus tem nos ajudado muito mesmo aqui nessa grande obra que o Senhor tem para realizar nesta comunidade. Como vocês sabem, o Vale de Jequitinhonha é um vale que tem muita seca, né? E as pessoas são muito carentes, elas são carentes de toda a situação. É a pobreza espiritual, material, física, emocional, e esse é um grande desafio que nós temos tido aqui e queremos que você nos ajude nessa parceria, porque é muito importante. Nós estamos aqui, já estou 3 anos aqui no Vale, e nós estamos aqui para fazer essa obra. Deus nos mandou aqui para fazer esta obra. Graças a Deus, Ele não esquece de mim, não. Meus irmãos da igreja, eles trazem a ceia para mim, não me deixam eu só, não. Quando eu estava podendo, eu ia, mas agora não vou, mas eles não esquecem de mim, não. Fico muito feliz, fico feliz demais. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Para a gente é motivo de alegria, né, estar aqui fazendo parte da Primeira Igreja Batista, né, que tem um papel importante na comunidade para evangelizar, e nós ficamos muito felizes, né, com as parcerias, né, da Primeira Igreja Batista. Nós temos a nossa congregação e temos o pastor Hugo, que é o nosso pastor aqui, e nós ficamos muito felizes, né, de ter ele com a gente, a irmã Neila, e agradecer a Deus, né, que a gente não tem mais nada a fazer. É alegria e agradecer a Deus. Para mim é muito importante viver, né, essa bênção, né, que com a parceria com o pastor Itamar, né, e outros missionários, né, que tiveram aqui, e as famílias são gratas, né, e estão usufruindo, né, do filtro e agradecendo a Deus, né, por isso. O Evangelho transforma as famílias, transforma a vida das pessoas, né? Eu, como agente de saúde, eu vivo o dia a dia da comunidade, né? Eu represento a comunidade da Vila dos Poceiros e Vereda, e tem esse papel importante de observar e entender um pouco das dificuldades, né, e da situação que as pessoas vivem aqui, né, nessa região, que é uma região um pouco carente, né, é rica, mas é carente de algumas situações, né, que precisa vir através do Evangelho para as pessoas desenvolver, né, essa mentalidade aí e voltar, né, para Cristo. Nós temos alguns desafios, às vezes distância, né, de algumas pessoas de outra comunidade para estar vindo até aqui, e tem outras situações que agravam também, a situação de questão de água, alcoolismo, que também é um caso sério, né? E a gente percebe que para ajudar nesse trabalho é a igreja, né? A palavra de Deus, que muitas pessoas que usam medicamentos de controle especial, né, por depressão, ansiedade, né, e tem essa necessidade. A igreja tem esse papel importante, né, para transformar as vidas das pessoas, né, às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, né, da palavra para transformar isso para a vida deles ali e trazer um sentido e entender que o alcoolismo, drogas, né, não vale a pena. O caminho é a palavra de Deus, o Evangelho. Eu estou mostrando para vocês aqui agora, esse é o terreno futuro da igreja, já está comprado, né? Esse terreno foi comprado pela Primeira Igreja Batista de Padre Paraíso,
e estamos aguardando para a gente fazer essa construção, para construir um templo aqui nesta comunidade, né? Então é um desafio, esperando que Deus nos abençoe com os recursos para a gente começar já esse trabalho aqui dessa construção. Pastor Itamar nos levou na pequena comunidade rural de Abelha Brava, onde encontramos uma família que é acolhida pelo projeto Vida no Vale. Estamos aqui, né, na casa do Tula, com seus filhos, netos, família. O senhor presente aqui com a gente também, com seu netinho. É netinho, sim? É. Seu neto. E nós queremos agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito aqui neste lugar, viu, Tula? Amém. O ato da gente servir, a Igreja Batista, a convenção está servindo aqui. Quero agradecer também, nesse momento, irmão Geraldo, por ter feito com tanto carinho esta cozinha para você. Agradecer a todos que estão aqui, o Renato está aí, representando a Convenção Batista, o Tarcísio está representando aqui a nossa igreja aqui no Vale do Jequitinhonha, Cachoeirada, as outras igrejas nossas, e eu estou aqui também, sempre venho aqui. Então, Tula, grandes coisas Deus tem feito neste lugar. Graças amém? a Deus. Que Amém. vocês possam servir ao Senhor, agradecer a Deus. Isso tudo aqui, a honra não é minha, não é do Tarcísio, não é do Renato, nem do pastor Márcio da Convenção. A honra aqui é de Jesus. É verdade. Adore Jesus, sirva Jesus. A nossa alegria é vocês poderem servir a Jesus. Que eu quero representar para vocês a cozinha que a Igreja Batista fez. E graças a Deus estou muito feliz com a cozinha. E eles andam sempre para estar acompanhando aqui, graças a Deus, e dando maior apoio para nós. Porque eles veem que nós merecemos, está dando maior apoio, graças a Deus. Minha esposa foi embora, eu fiquei com 4 filhos, uma neta, para poder cuidar. O ganhamos que eu tinha era a Bolsa Família, porque eu trabalhava na fazenda, mas eu tive que abandonar o serviço por causa das crianças, porque eu tinha que tomar conta dele e tomar conta da casa. Aí, graças a Deus, o pessoal da igreja viu que a gente merecia, sempre visitando nós aqui, ajudando nós, traz cesta básica, negócio de roupa, já não precisa a gente comprar, que tudo é dador para nós, graças a Deus. E graças a Deus, estou muito feliz, porque a ajuda muito boa que ele dá para nós aqui. Também conhecemos a comunidade rural Boa Vista do Choro, onde está sendo inaugurada mais uma congregação batista. A gente morava em Betim, éramos ovelhas lá do pastor Itamar, da primeira igreja batista de Betim, e a gente casou lá, né? Nós casamos lá em Betim, eu e minha esposa, e a gente resolveu vir para cá, para o Vale de Jequitinhonha. Quando chegamos aqui, deparamos com a situação onde nós morávamos, né? No Encachoeirado, não havia igrejas evangélicas aqui na região. E por isso a gente convidou o pastor Itamar para vir aqui fazer uma visita para a gente. No entanto, foi uma surpresa muito grande para nós que ele ia vir somente ele mais 3 irmãos e acabaram vindo um ônibus cheio de pessoas. Com esse convite, né, que foi a moral de toda a história, porque aí nasceu a primeira igreja batista, né, no Encachoeirado. Depois do Encachoeirado, fomos para o Ribeirão de Santana, depois do Ribeirão de Santana para a comunidade do Choro, né, a cabeceira, e hoje nós já estamos na segunda congregação, que é essa daqui. Em todo esse tempo, em todos esses 25 anos, várias pessoas já foram salvas, né, muitas almas, graças ao nosso Deus. E também a disponibilidade do pastor Itamar, porque foi através dele também, da atitude dele, né, juntamente conosco, e foram vindo pessoas, e que hoje a gente tem esse resultado todo desse trabalho. Através da primeira igreja batista de Betim, pastor Itamar, ele sempre está chamando pessoas, né, unindo mais outras igrejas, né, e pedindo ajuda para aqui para o Vale, para as pessoas do Vale. E ele tem, com isso, ele tem agregado, né, alguns valores
para que as pessoas, para trazer para as pessoas aqui como cesta básica, kits escolares, às vezes filtros de água, né? Aqui a gente tem uma deficiência muito grande em respeito à água tratada, né? E o filtro ajuda muito, porque eles trazem o filtro, troca até as velas, faz um trabalho muito bonito através desses filtros, pregando a palavra de Deus, onde dá a abertura para entrar na casa das pessoas com esse filtro. E ajudando também as pessoas carentes, né? A deficiência aqui ela é muito grande, porque é zona rural, né? Não temos empresa, a maioria das pessoas vive de um Bolsa Família, né? A zona rural hoje em dia tá muito difícil, porque as chuvas ficaram muito escassas, então as colheitas ficaram poucas. Então, assim, é por isso que há essa dificuldade. Não temos trabalho, né? Emprego mesmo. E aí vem a dificuldade. Então, entra a ajuda, que é muito grande, das cestas básicas, ajuda com os filtros e várias outras coisas. Roupa, porque vem muita roupa também para ajudar as pessoas, né? E isso tem ajudado muito. Inclusive, no início de tudo, as pessoas nem roupa tinham direito, né, Mauri? Nem roupa Então, assim, tinha. foi uma ajuda muito grande. A Igreja Batista do Vale do Jequitinhonha fez uma diferença muito grande em todas as áreas. Área alimentícia, área de saúde, área conjugal, em todas as áreas da vida. Na área dos vícios, era muita pessoa viciada, hoje é muito menos. Então, assim, a igreja chegou para trazer bênção em todas as áreas da vida das famílias. Para mim, todas as vezes que batiza alguém, eu choro muito, né? Às vezes eu fico assim, me perguntando, as pessoas podem até perguntar assim, por que essa mulher chora tanto? Porque, assim, é algo para mim que me comove muito, né? Eu ver cada pessoa ali batizando e saber que ali nós temos uma partezinha. Porque pregamos o evangelho, trabalhamos com aquelas vidas e aquelas vidas estão ali morrendo para o mundo e ressurgindo para Cristo. Então é algo para mim assim que muito gratificante. Missionária Mauri e a irmã Ana, eu não chamo de missionários para mim, né? Que para mim são como pais, meus segundo pais na minha vida, desde quando eu era criança, me viram crescer, me viram evoluir. E eu tive que viajar um tempo, né? Fiquei praticamente 3 anos fora do país e eles, né, vieram para cá, abraçaram, né, se tornaram nossos pastores. E tudo que está sendo feito agora, né, primeiramente para a honra e glória do nome do Senhor, e segundo, por eles, né, pelo empenho deles, que dão a vida pela obra de Deus. Você precisa de uma cesta básica, você precisa de uma ajuda médica, a igreja se junta, levanta oferta e faz, e vai atrás e visita mesmo. A gente gosta de mostrar na prática, né, trabalhando, visitando, cuidando mesmo, principalmente dos doentes, viúvas, pessoas realmente que precisam. Essa é a nossa prioridade mesmo, abraçar, né, como o Senhor Jesus nos ensinou, cuidar de verdade. Pastor Itamar, que projeto lindo, Vida no Vale, resgatando a cidadania, trazendo esperança para as pessoas. Não dá, né, pastor, só para falar do evangelho, dar um tapinha nas costas, Deus te abençoe, e deixar a pessoa ir para casa com fome. Isso não tem como. O evangelho não funciona dessa forma, não é verdade? É verdade, sim. Nós temos o projeto Vida no Vale, 25 anos fazendo missões aqui no Vale do Jequitinhonha. A nossa Igreja Batista em Betim, junto com as parcerias, a convenção e também as associações. E nós estamos aqui levando uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, mas cuidando também do corpo da pessoa. O Vale do Jequitinhonha é muito carente, muita necessidade, e nós sempre, todo ano, trazemos até 1000 cestas por ano, distribuindo de casa em casa, levando a palavra de fé, de amor, filtro de barro, kit escolar. E Deus tem feito maravilhas aqui no Vale. E nós já temos aqui 5 igrejas no Vale do Jequitinhonha na área rural. Qual que é o contato para essa pessoa que quer ajudar o Vida no Vale? A pessoa pode ligar diretamente para mim, 31 97554 2943. Nós precisamos muito
cestas básicas. É uma necessidade muito grande aqui no Vale, entendeu? As casas são muito longe na área rural onde nós temos, a carência é muito grande, pessoas vivem com pequena bolsa escola e a igreja precisa fazer a diferença. Então as cestas básicas, é só a pessoa ligar para mim, a gente manda o contato direitinho, cestas básicas, filtro de barro também, entendeu? Nós estamos distribuindo aqui, kits escolares, princípio do ano, né? Trazemos aí 500 a 600 kits escolares, ok? Levando até a escola, na área rural também, o caderno, lápis, borracha, mochila, e Deus tem feito a diferença. Louvado seja o nome do Senhor, muito obrigado a todos que têm participado com a gente, juntos somos bem mais fortes. Em Padre Paraíso, onde o Vale do Jequitinhonha guarda sonhos e desafios, testemunhamos uma história de fé que atravessa décadas. Vozes de missionários ecoando esperança, mãos batistas semeando cuidado, e a luz que começou com a primeira igreja no fim da década de 70 segue iluminando caminhos. Que essas sementes de amor e serviço continuem florescendo, levando vida onde a jornada pede coragem e esperança onde o coração pede abrigo.